Olá pessoal, então aqui eu vou falar nesse encontro uma coisa muito importante, que é como eu tratei ou como eu consegui resolver o problema das minhas personalidades múltiplas. Vocês se lembram que lá na ayahuasca eu consegui resgatar a maioria delas que estavam espalhadas, presas em charcos, em aqui e ali, dormindo aqui e ali, né? E isso aí, importantíssimo. Então, eu já tinha lá uma ala hospitalar, lá no hospital lá de cima, né? Lá do astral, uma ala chamada-se Adroal. Estavam todas lá as minhas centenas, talvez milhares de personalidades múltiplas lá sendo tratadas. Só que a gente precisa tratar aqui também, né? Então, o que foi que aconteceu aqui? Vamos lá, vamos ver isso aqui, tá? Vamos ver, tá? Vamos ver isso aqui e vamos lá. Então, tudo começa pela formação de médiuns. Se você não tem médiuns, você não pode fazer apometria, não pode fazer captação psíquica. Então, primeira coisa, tem que formar os médiuns, como eu falei lá atrás, né? A nossa série de cursos inicia com o estudo do mundo espiritual, certo? Nós vamos estudar, conhecer o mundo espiritual, suas regras, suas leis, né? Espiritismo básico, né? Certo? Mas não tão básico assim. Na sequência, estudo da mediunidade, claro, você tem uma coisa é o que você tem que fazer, né? Os conhecimentos que você tem que ter, né? A realidade que você quer tratar, e isso está muito no livro dos Espíritos e em outros lugares, né? Depois, a ferramenta que você precisa, que é a mediunidade, né? Certo? E depois você tem que aprender sobre a mediunidade, desenvolver ela, né? E, finalmente, a própria apometria, que é o tratamento disso, né? Das suas personalidades, de um obsessor, de um espírito, de uma subpersonalidade, mas a ferramenta é a mediunidade. E o que você precisa saber sobre a vida dela, ou do estado que ela está aqui. Então, a partir disso, o médium necessita conhecer o mundo espiritual, além dos tipos de mediunidade, e como trabalhar com ela e naquele local, né? Então você precisa de conhecimento. Se você não tem esses conhecimentos básicos, você é um péssimo médium, né? Você não sabe realmente a ferramenta com que você está trabalhando. E aí você fica muito aquém daquilo que você poderia ser, certo? Então aqui nossos cursos são realmente para deixar você bem confortável naquilo que você está trabalhando e saber usar muito bem a ferramenta que você está utilizando, né? Certo? Como eu disse, esses conhecimentos são imprescindíveis para trabalhar com segurança na apometria, na captação psíquica e tudo. Realmente, sem esses conhecimentos, vai dar problema, certo? Não vai ficar bom o trabalho, certo? E você vai trabalhar com medo, sem confiança e com receio. E aí, com receio, você vira um lanchinho na mão desses caras, né? Ou você sabe o que está fazendo, tem confiança naquilo que você está fazendo, né? Ou então você é uma pessoa que está se expondo muito, tá? E realmente, às vezes, o cara leva umas cacetadas, né? O médium, tanto o médium quanto o esclarecedor, como o dirigente, estão sempre sobre ataques. Mas ataques por quê? Por não ter a formação e o conhecimento necessário para trabalhar com segurança naquilo. E, mas e os mentores deixam? Deixam, por quê? Para você se tocar que você precisa estudar, certo? Você precisa melhorar, certo? Aí eles, bom, cara, a gente diz isso, mas eles não ouvem, bom, deixa eles se quebrarem um pouco, e aí eles começam a pensar, bom, acho melhor eu estudar de novo, né? Certo? Correto? Então, o que acontece? Né? Encontrar um médium, né? Eu tinha que encontrar um médium para me tratar, certo? Para realmente
trabalhar comigo, porque há muitos médiuns que eu formei, eles eram bons, conheciam muito, mas não estavam com disponibilidade para nos ajudar, certo? Ou para me ajudar, ou para se ajudar. Apesar da casa seguir um modelo de atendimento interno para os trabalhadores, certo? Fica meio pouco, digamos assim. Vamos atender os trabalhadores da casa uma vez por mês, beleza. Mas tinha gente que estava em piores condições, que precisavam ser. Então você ou fica para trás, ou fica para próximo, e nunca dá para ter um tratamento, digamos assim, com regularidade. E eu que tinha uma fila enorme de mim mesmo lá no hospital, não podia me dar o luxo podia me dar o luxo de esperar a minha vez, né? Então eu precisava disso, tá? Certo? Então o meu maior problema em tratar as minhas personalidades múltiplas, já resgatadas, que estavam lá, né? Era ter um médium treinado e disponível, certo? Então não conseguiam fazer essa parceria, né? Todo mundo tinha suas coisas, né? E seus afazeres e tudo, e não estavam dispostos a se tratar nem a tratar o outro. Então, lá em 2018 se matriculou no curso uma médium sem controle da sua mediunidade, procurando entender e controlar. Olha, chegou uma médium aqui que era ótima médium, mas era totalmente descontrolada. Ela já tinha passado por centro de Umbanda, centro espírita, já tinha andado por tudo e continuava recebendo qualquer coisa no meio da rua, né? Então ela realmente tinha muito problema com isso e ficava sem saber, e ninguém conseguia ajudá-la, né? E chegou aqui, entrou por aquela porta pedindo ajuda e a gente acolheu. Ela estava numa condição muito ruim e já meio que sem esperança de conseguir encontrar, saber ou controlar tudo isso, né? Então é importante, ela queria saber os mecanismos, ela queria fazer alguma coisa, né? Então ela foi acolhida aqui, ganhou uma bolsa de estudos, o carinho, né? E a dedicação, né? E a gente realmente, poxa vida, viu aquilo, ela como um desafio, né? Um desafio para a gente ajudá-la, né? Eu principalmente tomei isso muito a peito, o professor e a aluna, tá? Ao longo das aulas foi se criando uma relação de confiança dela comigo, né? Por quê? Porque ela achou que as aulas já começava ela a entender o que estava acontecendo ou com que ela estava lidando, pois a aluna começou a dominar sua mediunidade. Nem era no curso dos médiuns ainda, só no curso de espiritualidade consciente já começou a melhorar. Só o fato de vir aqui, o pessoal da casa, espiritual da casa, começou a trabalhar nela, ver o esforço dela, né, em vir, certo? E aí começou a ser ajudada primeiramente pela equipe espiritual da casa, né? E as incorporações involuntárias diminuíram. É lógico que depois ela começou a participar do passe, começou a dar passe também aqui nas reuniões públicas que tinham, né? E isso também começou a melhorar, né, a energia dela, né? A compreensão dela sobre suas dificuldades estavam evoluindo. Então ela realmente, porque ela começou a entender e já experienciar uma melhora, ela começou a ter mais confiança, né? E a gente, o professor reconheceu os esforços da aluna. Você já estava empenhada realmente em resolver o problema dela. Ela dizia assim: eu não aguento mais, eu não posso continuar assim, né? E as coisas começaram a melhorar e começou realmente as coisas evoluírem, e ela dominar durante o curso, ela conseguiu dominar isso, começou a diminuir muito as suas incorporações involuntárias, né? E realmente ela começou a se dominar seu corpo.
a mediunidade inconsciente dela passou a ser uma mediunidade consciente, através do quê? Das aulas, conhecimento e do esforço pessoal, certo? Então, aí o que aconteceu? A gente começou, pá, tu é ótimo, médium. E ela estava querendo se dominar. E quanto mais ela fazia esse trabalho consciente de doação, de trabalho mediúnico, né? Essas coisas começaram a melhorar, né? O seu controle. Pai, ela era uma médium fantástica, e é uma médium fantástica, porque ainda não desencarnou, certo? Então, a aula a aluna foi tratada por TVP. Eu disse assim, bah, tu precisa trabalhar, eu preciso ser atendido. Você precisa ser atendida, e nós dois aqui, uma vez por mês, mas não vamos conseguir chegar a um consenso. Então eu e ela começamos a trocar tratamento. Ela me ajudando como médium e eu ajudando como esclarecedor, como terapeuta de vidas passadas. Então, certo? Como a gente não tinha um terceiro médium, nós dois, você vai ser por TVP e eu vou ser por captação psíquica, né? Então, exatamente o que aconteceu. Então ela, realmente, com TVP, ela foi, né, e foi evoluindo, foi se tratando, e eu me tratando através do serviço mediúnico dela, né? Então a gente começou a fazer essa grande parceria, né? Então a gente já se tratava uma vez por semana, se encontrava aí, né, e fazia essas trocas, né? Certo? Assim os dois puderam tratar suas personalidades múltiplas e subpersonalidades com mais tranquilidade, né? Com tranquilidade, com frequência, né? Nenhum dos dois se sentiu prejudicados, e sim muito beneficiados, né? Com as minhas técnicas eu beneficiei elas, e com a mediunidade dela, ela me beneficiou. Foi uma troca extremamente lucrativa para os dois, extremamente positiva, né? Certo? Cada um dando o seu melhor, tá? Depois descobrimos que a aluna podia incorporar suas próprias múltiplas. Ela era uma médium tão boa, que ela podia incorporar suas múltiplas personalidades. Então, eu já poderia trabalhar com ela como se fosse uma captação psíquica, porque ela na TVP, de repente, ela incorporava a sua própria personalidade múltipla. Ela mudava, levantava, conversava, só que eu conseguia tratar ela dentro dela. Uma coisa que o Godinho falava, né? Isso ia acontecer, podia acontecer, mas que era de difícil tratamento, porque a personalidade múltipla, no próprio corpo, no seu próprio ambiente, ela tinha muita força. Mas a gente conseguia, né, com as técnicas corretas, utilizando as técnicas de TVP e de apometria, fazer com que ela fosse tratada. Foi uma grande experiência, né? E realmente o Godinho tinha razão, é muito difícil, né? Elas têm muito mais poder de raciocínio, de argumentação, mas conseguir fazer esse tipo de tratamento com a pessoa incorporando a sua própria multipersonalidade. Muito legal para casa. Bom, os autotratamentos. Depois de várias trocas, sentimos as nossas múltiplas se integrarem. Sim, né? Eu comecei a ver que eu comecei a tratar, né? E o objetivo que aquela multipersonalidade foi ou se manteve ativa, ele foi resolvido. E aí, o que acontece? Ela naturalmente, depois de resolvido o problema dela, ela se integra. Né? Se integra dentro da linha encarnatória. Então 2, 3, 4, 10 que tinham o mesmo problema, né? Foi resolvido, e as 10 se integram, né? Consegue se integrar em conjuntos. Então, de vez em quando, eu sentia que tinha diminuído bastante as minhas personalidades. Cada vez que eu atendia uma, eu estava atendendo, na verdade, 10, 20, e elas se integravam entre si.
né? Certo? Isso é uma coisa que eu sentia. A minha aluna também sentia que acontecia isso, né? Então, eu me sentia mais forte, me sentia mais tranquilo, mais saudável, certo? Porque diminuiu o número de fragmentos, né? Diminuiu o número de personalidades múltiplas da minha consciência e ela ficou mais forte, né? Proporcionalmente mais forte, né? Assim como o Godinho tinha ensinado e tinha constatado. Então, eu fui uma pessoa que viva nisso aqui, né? Posso dizer, realmente funciona, realmente é assim como ele diz, né? Pela experiência e não pela teoria, é muito diferente, certo? Uma vez, espontaneamente, ela entrou na vida de uma personalidade sua através do fio que ligavam, que as ligavam. Ou seja, então ela estava ali atendendo, não sei o que, eu estava atendendo ela ia aí numa dos atendimentos aqui normais, né, a terceiras pessoas, ela disse, eu entrei por um fio e fui ver e tinha um homem e um garoto, não sei o que, papai, e ela ficou muito apavorada. Aí eu arregalei os olhos e que legal, joia, muito bom, joia, 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 caramba, essa menina é demais, essa garota é maravilhosa. E eu já constatou que era um fiozinho, né? E você pode entrar, sair, se comunicar, então ela já estava, assim, com menos personalidades múltiplas, então ela teve o luxo de ir lá. Pá, foi uma descoberta maravilhosa minha. E nesses nossos estudos, em nossas experiências, né, nesse nosso tratamento, nós descobrimos algumas coisas interessantes. Quando o número de personalidades múltiplas diminui, ou seja, elas vão diminuindo, né, vão se integrando, e algumas ficam para trás, né? Elas diminuem uma certa, né, depois de uma certa quantidade, abaixo de uma certa quantidade, certo? Aí começa a ficar difícil, porque quando a gente tem muitas, uma vai interromper a outra, é aquele falatório na nossa cabeça, e a gente vai tocando a vida, porque uma interrompe a outra, uma briga com a outra, e a gente fica aqui naquela confusão e faz o que a gente quer, certo? Mas neste caso, quando começar a diminuir, né, bastante, sim, quando tiver umas 10, 20 sobrando, esse falatório diminui, né? Você tem mais silêncio na tua cabeça. Com mais silêncio na tua cabeça, as coisas começam a estar mais, os falatórios estão mais compreensíveis. E realmente eles começam a te perturbar, começam a te influenciar de uma maneira muito mais forte, certo? E você vai diminuindo cada vez mais, essas influências vão se intensificando, ficando mais fortes, até o ponto, né, de nos atrapalhar tremendamente. Então aquilo, por exemplo, uma personalidade que teve sobrou, né, sobrou essa personalidade, um dia assim, uma tristeza, né, profunda. E aquela tristeza chega até você de uma maneira assim, muito intensa. Então você fica triste, às vezes você pode ficar desesperado, então pode, certo? Tudo que aquela personalidade sofreu e aqueles pensamentos que ele tem, passam para você com uma intensidade muito forte, porque não tem os outros, né? Só tem aquela. Então, é uma pessoa que está do teu lado, né, falando contigo, te influenciando todo o tempo, né? E você ouve ela com muito mais nitidez, né? Sente ela com muito mais nitidez. Então as outras atrapalham todo mundo, muitas ficam tudo se atrapalhando, mas agora não tem gente atrapalhando ela, só tem ela, né? Isso te causa muito problema. Então você tem que aumentar o ritmo de tratamento. Se a gente atendia uma por semana, ou 2 por semana, quando começou
o mínimo, né? Quando ficou muito pequeno o número, tu tinha que atender uma, aí vinha logo a outra e você, 2, 3, 4 dias tinha que atender, porque digamos assim, a influência daquela personalidade, os problemas daquela personalidade se tornavam imensos dentro de você e você não conseguia viver a tua vida, né? Certo? Uma que era raivosa, cara, eu vivia cuspindo marimbondo. Eu tentava me ficar bem, né? Aguentar, mas eu ligava para ela, olha, cara, você tem que me atender, porque eu estou, nossa, se eu pegar alguém, eu bato, rebento, e não é meu. Era da personalidade, né? Certo? Que estava influenciando em mim tremendamente, né? Irresistível até, né? E assim foi. E dela também, ela me ligava e dizia, vem aqui, que a minha personalidade aqui, eu já não estou aguentando mais. Vamos tratar ela, né? Certo? No final, eu estava servindo de médium para ela, porque eu já tinha feito o curso de apometria, já sabia tratar, então no final, eu estava servindo de médium para ela e ela estava servindo de médium para mim. Foi legal, foi uma troca, né? Bem justa e cada um servia de médium um para o outro, de esclarecedor um para o outro. Foi legal. E o final do tratamento. No atendimento da última personalidade, ela relatou a união de todos os fiozinhos num cabo único. Ele se tornou um cabo dourado. Ou seja, nós estávamos na baixa energia, eu e ela, certo? Nós fazemos o quê? A meditação de autoancoramento lá da EMF, né? Certo? Então, o que acontecia nesse autoancoramento? Nossa energia estava bem alta para os padrões da baixa energia, né? E isso, de certa maneira, ajudou a gente a tratar as nossas múltiplas personalidades, né? Personalidades múltiplas, certo? E aconteceu isso aqui. Ela viu. Então, quando o médium aqui em alta energia vê esse processo se acontecendo, né? Os fiozinhos se tornarem um cabo e limparem, a gente fez isso na baixa energia, né? Ali com 44%. 44% a gente já conseguiu fazer isso. Aconteceu comigo e aconteceu com ela, só que ela é uma vidente espetacular, né? Uma baita de uma evidência, certo? Ela conseguiu ver e sentir. Ela viu o dela acontecendo e o meu acontecendo. E eu senti, certo? Eu senti essa diferença. Tá? Aí, após isso, nós sentimos uma grande bem-estar dali por diante. Porque a gente... e outra coisa, silêncio no rádio. Ou seja, nossa cabeça não tinha mais aquele monte de gente falando, certo? Até que enfim eu consegui meditar. Até que enfim eu consegui fazer aquela meditação do não pensar em nada. Sim, foi muito fácil, porque as vozes internas se calaram, certo? Mas o que aconteceu? Conseguimos resolver as personalidades múltiplas, mas as subpersonalidades não, certo? Subpersonalidade é outro departamento, funciona totalmente diferente o tratamento dela, certo? Por isso que o Godinho fala que é espírito, o que é personalidade múltipla, o que é a subpersonalidade. Tem que saber a diferença, porque cada um tem um tratamento diferente. A técnica é diferente, a conversa é diferente, tudo é diferente, para você ter um melhor resultado. Nos centros espíritas normais, né, pertencência à Força Expedicionária Brasileira, eles não sabem nada disso, não concordam com isso, e aí a coisa fica tudo muito meia boca que eles fazem lá. Mas aqui nós fazemos a coisa que tem que ser, certo? Isso. E até continuamos fazendo esses atendimentos, né?
até que as subpersonalidades fossem todas reintegradas, tá? E aí sim, aí a gente ficou muito mais forte, muito mais tranquilo, nossas habilidades melhoraram muito e nossa saúde melhorou muito, certo? Tanto a saúde física, mental e emocional. Então, disso tudo, a gente teve aprendizados, fizemos muitos aprendizados. Então, a primeira coisa, a reintegração das personalidades múltiplas e subpersonalidades é possível. Todas, fechar? Todas numa vida só, né? São muitas, mas a gente consegue, com mais energia, né? A energia vinda da ayahuasca, a energia vindo da EMF, né? Podem ser usadas para acelerar esse processo, né? E depois, uma vez atendidas, elas se integram naturalmente, né? Então você sentia, quem sentia, elas se integrarem, né? Forem resolvido um problema e todas aquelas personalidades múltiplas ativas que eram ligadas àquele problema e só poderiam se integrarem a partir da resolução daquele problema, foi resolvido o problema, elas se integraram naturalmente. Joia! A energia da ayahuasca é um catalisador deste processo? Sim. A energia da EMF também? Sim. Né? Como a gente viu, sem essas duas coisas, não poderia acontecer essa integração, né? Certo? Reintegração dessa consciência. O tratamento de TVP, apometria e captação psíquica são ferramentas de reintegração da consciência 5, certo? Da consciência 5. Isso, numa outra aula, eu vou falar sobre os níveis de consciência ou as consciências que o nosso espírito tem, certo? Então, pessoal, até o próximo encontro, onde eu falarei mais coisas, tá certo? E essa foi a minha história de como eu consegui reintegrar, ter a minha consciência 5 completa, pronta para ser integrada na minha consciência 6, certo? Então eu continuo as minhas histórias de como eu atingi a alta energia e qual foi o processo e o caminho, tá? Que vocês podem seguir e encurtando bastante. Tá bom? Até a próxima.